Alguém sabe o que nós estamos estudando aí esse mês? Cadê a apresentação aqui? Efésios, certo? Então vamos usar aí a projeção para ajudar a você a copiar, ou anotar, ou para focar aí as ideias, tá bom? Eu vou ficando aqui mais fresco também. Aproveitar e fazer uma propaganda. O pessoal aí do som, eles têm feito ali a filmagem. Eles colocaram a semana passada a primeira mensagem de Efésios no Facebook. Alguém viu a mensagem? Viu e ouviu? Ou só ouviu? Ah, a mensagem, legal. Eu sei que você tem que ter uma paciência muito grande, que além de me ouvir no domingo, tem que colocar, pelo menos a situação própria de lá é colocar no Facebook e colocar no Play, tá certo? Mas você que tem acompanhado aí, se tiver muito eco, você levanta a mão lá para o Renato, aponta amanhã ajustando o som. Eu estou ouvindo aqui, mas tem com ela. Então, mas vale a pena. Alguns têm pedido também, por exemplo, a Angélica me pediu a apresentação do PowerPoint, anotou algumas coisas durante o curso, pediu a apresentação, mandei por e-mail a apresentação do PowerPoint. Se você tem interesse, você me fala, eu te mando, tá bom? Manda para todo mundo, porque deixei sua caixa de entrada e você fala, esse pastor está mandando esse material aqui pesado, de PowerPoint, vai se repetir. Eu te passo, então no pendrive também, a gente te passa aí as mensagens, o que de graça receber, se de graça dá, tá bom? Você pode usar no seu dia a dia, com alguém, ensinando alguém, alguma coisa, você pode ensinar. Bom, agora, mais a carta de Efésios, ela tem esse tema geral aí, ó, riquezas da graça de Deus. Esse aí é o tema geral da carta de Efésios. Como eu falei, cada carta, cada livro tem um propósito. Gênesis, nós falamos semana passada, o propósito de Gênesis é falar sobre os começos, o início da criação, do sol, da lua, da terra, dos animais, o início, a criação do homem, da mulher, Adão e Eva, os filhos, o início do pecado, o início da nação de Israel, Gênesis capítulo 12, de Abraão, tá certo? Falamos que João foi um livro escrito para mostrar os sinais que Cristo fez, e através dos sinais, os milagres, as pessoas pudessem crer em Cristo e serem salvos. Agora, a carta de Efésios, ela tem esse propósito, esse alvo, que é o quê? Conscientizar eu e você, cada crente, que nós somos proprietários das riquezas da graça. Deus é muito rico, mas muito rico, e Ele nos concede as riquezas da sua graça em Cristo Jesus, como vimos na semana passada, tá certo? E aí, nem sempre a riqueza que você pensa, ou que você acha de maior valor, é de maior valor para Cristo, ou para Deus, ou para o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, de revisão rapidinho, por exemplo, que na nossa primeira mensagem é a nossa identidade em Cristo. E nós falamos que a carta de Efésios é bem fácil. Ela tem duas partes, como se fossem dois braços, certo? A primeira parte, 3 capítulos, vai falar da nossa identidade em Cristo, da doutrina de Cristo, das riquezas que temos em Cristo, das bênçãos que temos em Cristo. E aí todo mundo pode dar um glória a Deus bem alto, porque só fala de bênção, identidade, riquezas, posição, e não tem nenhuma ordem, né? Fala assim, oh glória a Deus, aqui não tem nenhuma ordem. Por exemplo, Efésios 1, 2 e 3, você pode ler, tem muita bênção lá, certo? Estamos nas regiões celestes, estamos em Cristo, e tudo que nós temos, mas primeiro fala da identidade. E a identidade em Cristo, as riquezas em Cristo,
a doutrina em Cristo deve nos motivar à segunda parte, que são as nossas atividades, as nossas ações, os nossos deveres, a prática da vida cristã. Não é fácil? Muito simples. Efésios fala sobre as riquezas da graça de Deus. 2 partes, 3 capítulos fala das riquezas, da posição, da identidade, da doutrina de Cristo. A segunda parte, capítulo 4, 5 e 6, a prática do Evangelho. Mas nós vimos na primeira mensagem a identidade de Cristo. Somos santos. Todo mundo que está aqui é santo, é separado, é consagrado a Deus. Deus nos separou das trevas para a luz. Somos fiéis, não torcedores de algum time que tem por aí, mas somos fiéis a Cristo e fiéis aos ensinos de Cristo, que é o Evangelho. Mas somos fiéis não por aquilo que nós nos apegamos ou nos esforçamos, mas porque Deus nos faz fiéis a Ele e aos ensinos dele que Ele coloca no nosso coração. Fiéis a Cristo, aos ensinos. E somos filhos de Deus adotados na família. Isso foi a primeira mensagem, 15 dias atrás. Segunda mensagem, semana passada, nossas bênçãos em Cristo. E é em Cristo, lembra que essa palavra em Cristo, ela aparece 216 vezes na Bíblia. Paulo usa cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Romanos 8 fala muito sobre Cristo. Em Efésios ele fala cerca de 15 vezes, mas naquele texto ali, me parece que nós vimos 11 vezes em Cristo, nele, no amado. 11 vezes só em 14, ou de 3 a 14 versículos, de 3 ao verso 14. E essa aqui é a maior frase do Novo Testamento, diferente do grego e português, certo? No grego, quando a Bíblia foi escrita aqui, grande parte do Novo Testamento foi grego, uma pequenininha parte em aramaico, e o velho todo em hebraico. Mas no grego, esses versículos de 3 a 14 é uma frase só. Para ter uma frase que é boa em português, tem que ter um sujeito e um complemento. E ali nessa frase, no grego, vai ser uma única frase, a maior frase do Novo Testamento aqui. E ele vai falar 6 vezes: fomos escolhidos por Deus, fomos adotados na família de Deus, fomos libertos e purificados por nossos pecados, temos uma herança, selados com o Espírito Santo e temos o primor, a garantia que nós somos salvos, que é o Espírito Santo que habita em nós. Tudo isso aí é uma revisão rápida da semana passada. Hoje, nós vamos ver aqui o texto bíblico que está todos aqui, nós vamos ler todos juntos. E se você quiser abrir a Bíblia, em Efésios capítulo 1, do 15 ao 23, nós vamos ver uma oração. A oração de Paulo por nós, a oração de Paulo pelos cristãos. E aí nós vamos ver aqui o texto, vamos ler todos juntos? E aí eu já coloquei aí uma dica para você. No amarelo é umas ênfases que nós vamos estar dando durante a mensagem. Vamos todos ver aqui? Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu vou ler o par, depois, ou vou ler a próxima tela, vocês vão ler a seguinte, que vai dando aí um tempo para descansar, tá bom? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês, por isso que eu pedi para a gente cantar, abre os olhos do meu coração, quero te ver. Cantamos hoje aqui. Paulo orou, aí nós vamos ver depois. Olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos.
nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então veja bem, nesse texto vamos ver Paulo orando. Paulo ora pelos Efésios, por todos os santos daquela época, e ora também de alguma maneira por todos os crentes, todos os santos, de todos os lugares e em todas as épocas. Paulo, ao orar aqui, ele dá uma parada naquilo que ele está escrevendo, e aí ele provavelmente, ou em pé, ou de joelhos, ou mesmo assentado, porque ele não escrevia, ele ditava, havia os escreventes dele, e aí Paulo talvez se colocou de joelho, e ele fez uma oração. Ele orou pelos Efésios, ele orou pelos crentes daquela época, ele orou por todos os crentes. Lembre-se que a carta de Efésios era uma carta circulante, e provavelmente não apenas para a igreja de Efésios, mas sim para as igrejas da Ásia Menor, que está em Apocalipse capítulo 2. E aí então Paulo ele ora, e essa oração, você já vai ter a mensagem nessa tela, em 3 partes. A primeira parte é uma oração de gratidão, a segunda parte é uma oração de intercessão, e a terceira, exaltação de Cristo. Eu pus essa expressão aí, uma explosão de adoração. E a primeira parte aqui, nós vamos ver a gratidão. Gratidão de Paulo. Paulo, ele ora agradecendo. Veja aí o versículo 15 e 16, se você ficou com a Bíblia aberta, diz assim: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para todos os santos. A primeira gratidão que Paulo tem é que, olha, eu ouvi falar de vocês, ó crentes de Efésios, e ele ouviu coisa boa, louvado seja Deus. Ele ouviu que a fé deles no Senhor Jesus era uma fé autêntica. Paulo agradecia a profissão de fé que tinham no Senhor Jesus Cristo. Eles acreditavam no Cristo, o Salvador, o Senhor, o Redentor, aquele que vive e reina para todo sempre. Paulo ouviu falar, olha, os crentes lá da igreja de Éfeso, denominado Efésios, eles têm fé, eles acreditam em Deus Todo-Poderoso, eles acreditam no seu Filho Jesus, que foi morto, mas ressuscitou, está vivo e reina para todo sempre. Eles acreditam no Espírito Santo, que habita em nós, e habita neles, e nos capacita. Então Paulo, ele ora agradecendo, olha, louvado seja Deus, porque eles têm uma fé genuína. Ele havia ouvido falar, eles não só ouviram falar, mas a fé envolve a salvação, não somente em Cristo, mas também o Senhor de Cristo. Se você está com a Bíblia aberta aí, fala bem claro: ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Eu queria parar um pouquinho ali, está em amarelo, no Senhor. Eu sei que isso aqui parece antigamente o pessoal usava aqueles discos de vinil, até charmoso, outros comprar, né? Disco de vinil é até caro, mas até parece um toca-disco quebrado que repete, né? Quando estava arriscado o disco, estava repetindo. Não sei se isso acontece no CD, o CD não, né? Já para, trava tudo, mas o disco de vinil repetia, fica para repetir, repetindo a música, repetindo a frase. Mas olha, eu sei que parece aqui um disco riscado, ou um toca-disco quebrado, que fica repetindo, mas olha que a Bíblia diz, olha, eles tinham uma fé não só em Jesus, mas eles tinham uma fé no Senhor Jesus. E quando envolve o Senhor Jesus, é diferente. Muitos pensam por somente orar uma oração de vir aqui na frente, ou uma oração lá no estudo bíblico, ou uma oração lá no trabalho, ou
também Atos 16, 31, 30 e 31, vai falar que nós temos que ter fé no Senhor. E o Senhor é aquele que manda, é aquele que comprou, pagou o nosso preço com o sangue dele e nos comprou do pecado, nos comprou de uma vida pecaminosa, nos comprou de um destino eterno de condenação. Ele nos comprou. E se ele nos comprou, eu não sou mais dono de mim mesmo. E se ele te comprou, você não é mais dono de você mesmo. Os adolescentes que gostam, né? Eu sou dono agora do meu nariz. Se você tem fé em Jesus Cristo, no Senhor, você não é dono de nada. Nem do nariz inclinado, nem do nariz rebaixado. Entendeu? Porque Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o proprietário. Ele tem direito sobre nós o seguinte: olha, você é meu escravo, mas eu te faço filho adotivo. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, mas não somos nossos, gente. Tem que cair a ficha, tem que entender. Não basta uma oração, não basta ser batizado, não basta vir nessa igreja ou em outra igreja, não basta o seu pai, a sua mãe, seu avô, não basta. Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. E aqui fala bem claro: olha, eu dou graças a Deus porque vocês têm fé no Senhor. Eu espero que eu, Marcelo, o Hélio, nós possamos orar e falar: oh, eu louvo a Deus pela Adriana, que tem fé no Senhor Jesus. Eu quero poder, eu e os pastores dessa igreja, poder falar assim: oh, eu louvo a Deus pelo casal Israel e Josefa, eles são crentes de fé no Senhor Jesus. Amém. Queira Deus, podemos nós, como Paulo orava, agradecendo que nós possamos ser de cada um, do menorzinho ao mais maduro. Louvado seja Deus, porque eles têm fé no Senhor. Eles obedecem. Eles não apenas são religiosos, eles não apenas vêm aqui, eles têm fé no Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem deve caber a você a pensar: será que eu tenho fé no Senhor? Eu gosto muito de comer no self-service, né? Dá até uma autoridade, né? Eu posso escolher o que eu quero, porque em casa você escolhe até as vezes que você quer, mas só o que tem, tá certo? Eu posso escolher o que eu quiser na minha casa, porque é sério. Tem carne, tem peixe, então tem carne, tem salada, tem arroz, feijão, tem sopa, é aquele ali, é o trivial. Nós somos muito simples, a Nádia e a família são muito simples. Mas quando você vai no service, né? Ou quando você vai num restaurante sofisticado, né? Aí você tem primeiras entradas, às vezes tem a sopa, depois tem a salada, 5, às vezes o pessoal coloca propaganda lá, 15 tipos de salada. Não sei como eles conseguem inventar. Mas tanta salada. E o pessoal vai sempre no tomate, na beterraba, cenoura, alface. Mas tem 15 tipos de salada. Aí tem lá o prato quente, arroz, feijão, tem lá lasanha, macarrão, tem lá carne, peixe, tem lá. Aí você faz, ó. Tem muito crente que ele quer ser assim: eu vou a Cristo como se fosse um self-service. Eu quero Jesus e salvar. Ô glória, eu quero o Salvador. O curador, eu quero o curador. Ele me cura, ele me livra da doença. Eu quero esse aqui, eu quero um abençoador, aquele que abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. O Senhor nos abençoe. Eu quero. Mas quando fala de aceitar Jesus, o Salvador, o Senhor, até fiz aqui, virei o nariz. É igual pegar Giló. Mas Jesus não é Giló, não, gente. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Ele pode ser difícil de engolir, mas Ele tem o melhor para nós. Amém, irmãos? Ele tem o melhor. Se Ele vai falar: olha, não faça isso que é errado, é o melhor para nós. Olha, isso aí é um mau testemunho. Envergonhe o Evangelho, envergonhe o nome de Cristo, envergonhe
mensagem, como um disco quebrado, toca uma vitrola, toca disco quebrado, vez após vez, dia após dia, domingo após domingo. Faça uma avaliação da sua vida. Você tem uma fé no Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Ou você tem uma religião, ou você tem um hábito, um costume, você vem aqui que você gosta de alguém, gosta do outro, gosta da outra. Pelo amor de Deus, que você possa buscar, independente do que Jesus está exposto. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele faz tudo em todas as coisas, mas eu tenho que pregar o Jesus Senhor. Não podemos separar as duas naturezas de Cristo, homem e divino, carne e espírito, Salvador e Senhor. Eu quero ser o Salvador. Não dá, é impossível. Então, a gratidão de Paulo, primeiro, era pela fé. Segundo, Paulo orava pela prática deles. A prática suprema da vida cristã é o amor. O texto diz aí bem claro: eu agradeço a Deus que vocês têm fé no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, todos os crentes. Então eles não apenas tinham fé no Senhor, mas eles demonstravam o amor. Eles tinham uma prática, eles praticavam o Evangelho. Ele, agradeço pela prática, tinham o Senhor Jesus. O amor é o fruto do Espírito Santo. E eles direcionam-se a Deus e ao próximo. Lembra do resumo dos mandamentos? Amará a Deus e ao próximo. O nosso próximo mais próximo é a família. Família carne e sangue. Depois talvez é a família cristã. Os irmãos e irmãs em Cristo. Mas eles tinham esse amor genuíno e amavam aos cristãos, aos santos. E aí ele diz aí em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 4, e João capítulo 3, 34 e 35, diz que, olha, amar a Deus e odiar o irmão tem uma diferença. Se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão em Cristo Jesus. Como eu posso amar a Deus que não vejo e odiar o irmão que eu vejo? Espera aí, tem alguma incoerência. João capítulo 13 vai falar ali o seguinte: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Às vezes fazemos uma campanha, fazemos esse esforço, o pessoal gasta milhões na televisão, para aparecer lá pregando e tal, no rádio. E sabe o que Cristo falou? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem. Não é errado ter programa na televisão, no rádio, na internet, mas se você chega numa igreja, ninguém nem sabe se você entrou ou saiu, se foi ou não foi, ou ninguém te fala oi, boa noite, boa tarde. Você some, faz tempo, ninguém sabe, ninguém te liga, ninguém te manda um e-mail, ninguém te manda lá uma mensagem, ninguém se interessa, ninguém se envolve. Nós precisamos crescer também nesse amor. Se nós temos fé no Senhor Jesus, precisamos crescer no amor. Esperamos em Deus que, como Paulo agradeceu a Deus pelos Efésios que tinha amor, que possamos também ter o amor de Deus. Então Paulo ele fala aqui, olha, o fruto do Espírito é o amor. E possamos entender também agora aqui, ó, ele passa no coração, que é o recheio, né? Como se essa mensagem fosse um sanduíche. Primeira parte, ação de graças, pela fé no Senhor, pelo amor aos cristãos. O recheio, que é a parte mais importante, né? Recheio. Se é um sanduíche, presunto, queijo. Falando muito de comida hoje, né? Peito de peru, ou você que gosta de Nutella, com minhas filhas, Nutella, doce, e depois tem a outra parte. Mas olha, aqui está o recheio. Paulo ele ora, começa a orar agora para que eles pudessem entender, ou que nós possamos entender o mistério de Deus.
Olha só que texto que está aqui na Bíblia, e aqui, ó, peço que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O que precisamos não pode ser encontrado apenas em livros. A pessoa está estudando aí estudos, ótimo, excelente. A pessoa está lendo a Bíblia, começa com bíblicos, excelente. Você está anotando aí, excelente. Você está lendo a Bíblia, excelente. Mas olha, nós não podemos encontrar apenas nos livros e seminários. É algo que só vai ser pelo Espírito Santo. Por isso que o Marcelo olhou e disse: olha, o Espírito de Deus está sobre ele, Jesus. O renovo de Jessé, da raiz de Davi, o espírito de sabedoria e de revelação. Ele tem esse espírito de revelação, ele tem esse espírito de iluminação. Muitas vezes chegamos na Bíblia e não entendemos, mas nós podemos orar: Deus, abre os olhos do meu coração. Deus, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá revelação do pleno conhecimento dele. Nas regiões celestiais, nós isso aqui é da semana passada, mas vamos continuar aqui dá certo. Quando ele menciona espírito de sabedoria, está na capacidade de colocarmos em prática o que aprendemos no Espírito Santo. Muito tem se discutido isso sobre o que é a sabedoria. Conhecimento é a quantidade do que você sabe. Você estuda, você vai colocando informações cognitivas no seu cérebro. A sabedoria é o quanto você sabe colocar em prática. Tem um exemplo aqui, colocar na medida a Giane, por exemplo, acabou de ser aprovada no exame de habilitação. Parabéns, Deus te abençoe. Mas então ela começou lá: olha, a primeira assim, a segunda assim, a terceira assim, aperta o acelerador, solta a embreagem, aperta a embreagem, aperta, solta o acelerador, isso aqui, vira a esquerda, põe a seta, liga a seta, desliga a seta e tal. E ela ficou nervosa com o sujeito lá, leu um monte de informações, né? Aquelas plaquinhas que você estuda, depois de muitos anos tem que revisar para você se lembra de tudo, e às vezes a gente esquece de algumas. Aí depois ela vai colocar o quanto que ela sabe da prática, né? Para dirigir. E tem gente como eu, tem que aprender ainda como dirigir, né? Tem que aprender. Aí você vai chegar no nível satisfatório, né? Nível mínimo, aprovado. Nível mínimo, satisfatório, né? Tem um mínimo. Pode errar 3 vezes, 4 vezes, não sei. Nunca fui examinador de autoescola, mas bem de trânsito. Mas tem um mínimo, você pode errar umas 2, 3 vezes lá, vai fora. Mas aí é assim, na vida cristã é a mesma coisa. Nós precisamos de sabedoria e conhecimento espiritual. Esse conhecimento espiritual, essa sabedoria, só é possível pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de sabedoria, é o Espírito que nos ensina, e é o Espírito que nos ajuda a aplicar a nossa vida. Agora, tem muita gente assim, ele conhece muita coisa, conhece, não só da Bíblia, de outras coisas, mas às vezes a prática fica muito a desejar. Tá útil. Vamos todos ler juntos aqui para acordarmos. Vamos ler juntos. Ele ora. Então ele ora, olha, que eles possam entender, você e eu, que possamos entender o plano de Deus maravilhoso que ele descreveu na semana passada. Olha, antes da fundação do mundo. Mas como antes da fundação do mundo? Ele nos escolheu, mas como é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que existe de maneira atemporal, fora do tempo. O tempo de Deus é sempre presente. Nós não, estamos hoje aqui, mas Deus está em todos os lugares, em todas as épocas. E antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Nos escolheu em Cristo. Nos adotou na sua família. Colocou o Espírito Santo dentro de nós, nos deu todas as bênçãos e nos colocou nas regiões celestiais, acima de poder, autoridade, demônio. Nós estamos acima. Agora, gente, eu posso
você, mas se o Espírito Santo não convencer o seu coração, os olhos do seu coração, aí esse pastor está maluco. Eu nasci em 61, eu nasci em 70, eu nasci em 80, eu nasci. Vamos falar muito mais tarde, mais longe, eu nasci como Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Que negócio é esse que está assentado nas regiões celestiais em Cristo e agora eu tenho autoridade e poder? Por isso Paulo ora para que os efésios, os crentes e nós tenhamos o entendimento dos mistérios. Deus possa nos ajudar a entender as coisas grandes de Deus. Eleição, predestinação, adoção, redenção, purificação, o selo, o penhor, a sabedoria, o mistério. Agora, ele ora também para que possamos entender as riquezas da herança. Peço a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. Esperança bíblica e esperança humana. Tem uma diferença. Por exemplo, vamos pegar uma ideia. Quem está estudando? Quem está estudando? Quem está estudando? Bastante gente estudando. Vou pegar a Samara. Samara, você espera passar de ano, não? Todos os alunos esperam passar de ano. Todos esperam. Mas vai ter que esperar chegar ao final do ano. Vai ter que esperar. Quem espera? Espero ser promovido, espero ganhar um novo emprego. Não vai querer ganhar na loteria, né? Olha, eu espero tal coisa. É uma esperança no futuro que ainda não aconteceu. Você já passou de ano? Não aconteceu. A não ser se ela já fechou as matérias no segundo trimestre, né? Tem escola que é trimestre. Às vezes dá para fechar no segundo, se são só 3. Né? Tem escola que são 3 normas. E aí, se tiver já 2 trimestres, tem, passou. Ou então, em 4 trimestres, no terceiro já dá para fechar também, né? Tem 21 pontos. Ou 15. Mas a esperança bíblica, irmãos, é diferente. A esperança bíblica já aconteceu. Já é verdade. Cristo vai voltar. Vai ou não vai? Não é uma possibilidade dele não voltar. Ele vai voltar. Nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Não é uma possibilidade negativa. Ele vai nos buscar e nós vamos desfrutar. Olha lá, desfrutar das heranças da riqueza, das riquezas da nossa herança. O perdão. O perdão. O perdão, irmãos, já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Você é um perdoado em Jesus. Mas eu ainda não peguei amanhã. É verdade, mas Cristo já pagou o seu pecado em grande amanhã. E nós já somos perdoados. Agora é um mistério. Essa sabedoria de Deus que Paulo ora para que a gente possa entender. Que às vezes dá um nó aqui para o cérebro da gente. Estar para sempre do céu. Quem quer estar para sempre do céu? Quem quer? Gente, isso aí não é uma possibilidade negativa. Eu espero estar no céu. Você vai estar no céu se você entregou a vida para Cristo. Não tem negativa. É uma esperança totalmente diferente. Oh, glória a Deus. É diferente. Louvado seja o Senhor. Porque, olha, não dá nem para explicar. Olha, a minha esperança. É igual, não é esperança de corintiano palmeirense. Eu tenho esperança, tem que esperar, tem que ganhar. Aí, estou seguindo a primeira. Pode ser campeão da primeira coisa. Não, nós já somos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus, meu Senhor. Que possamos entender o poder de Deus. E o poder de Deus aqui, podemos falar muito aqui no versículo 19 e 20. Vamos terminar daqui a pouquinho já. Mas olha só essa frase aqui, olha. Coisa está ali, acho que está aqui também, na NVI. Peço que conheçam a incomparável, olha só que as palavras que ele usa, Paulo, a incomparável grandeza do seu poder. Poder e grandeza. A atuação da sua poderosa, parece uma redundância, né? Parece um exagero.
ressuscitando dentro de nós. Que nós possamos entender esse poder, porque esse poder, quem pode notar uma diferença notável nessa oração de Paulo em relação às nossas orações? Quem pode ver uma diferença de Paulo e as nossas orações? Eu peço, Paulo orando, eu peço que os efésios, que os crentes conheçam a incomparável grandeza do seu poder, a atuação da sua poderosa força, esse poder que o Senhor exerceu em Cristo, ressuscitou entre nós. Sabe qual é a diferença? É que nós oramos assim: Senhor, me dá poder, Senhor, me dá poder, para que eu possa, como eu coloquei aqui nos exemplos. Ele não ora pedindo poder, ele ora que eles conheçam esse poder que já possui. Se você está com a Bíblia aberta aí, vai para Efésios 3:20, diz assim, Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder já está em nós. O poder já está em nós. E aí nós oramos assim, Senhor, me dá poder para testemunhar. Eu já orei assim. Senhor, vamos fazer o evangelismo agora aqui, ou lá em Tambaú, aqui em Suzano, nesse lugar, ou aqui no centro, saindo de porta em porta aqui, saindo lá na praça. Senhor, nos dá poder para testemunhar, para evangelizar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele poder de nós. Atos 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder de Deus já está em nós. Muitas vezes nós oramos, Senhor, me dá o poder, os dois juntos, para perseverar nas dificuldades. Esse texto aí, de Coríntios 2, é um texto tão grande, tão maravilhoso. Mas olha o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante. Olha só, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo recebe provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados. Parece nós aqui. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Então, gente, às vezes nós estamos perplexos, duvidosos, às vezes desanimados, às vezes perseguidos, às vezes pressionados, mas irmãos, o poder de Deus está em nós. Então, quando oramos, Senhor, me dá poder para perseverar, Ele já nos deu o poder para perseverar. Não é que você vai perseverar e você vai ser salvo. Se você é salvo, você vai perseverar. Porque se você fosse perseverador para ser salvo, a salvação não era de graça por Deus, era você. Eu perseverei. Eu fiz, eu consegui. Se você é salvo, você vai perseverar. Se você não tem perseverado, você tem que se perguntar: será que eu tenho a fé no Senhor Jesus? Eu tinha a fé dos meus pais, eu tinha a fé no Jesus Salvador, a fé no Jesus que ia me abençoar, ou será que eu tenho Jesus, Senhor? Pedimos poder para fazer a vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus e me ajuda a ter esse poder para fazer. Ele é meu poder. Quando cantamos aqui, às vezes, o Espírito está em você, o Espírito se move em você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o poder é de você. Ou você não tem o Espírito, aí não tem a salvação, não tem o perdão, não tem a vida eterna. Está perdido, precisa aceitar Jesus, o Senhor. Mas nós temos que orar que nós possamos entender o porquê. O dinamismo de Deus, a capacidade de Deus de agir e de atuar em nós. E aí ele termina. Então veja só, a oração em três partes. Primeira parte, gratidão. Gratidão pela fé no Senhor e gratidão pela prática do amor.
Intercessão, oração de Paulo, 3 partes. Ele orou para que eles pudessem conhecer os mistérios de Deus, a riqueza da esperança e conhecer o poder de Deus. E aí ele termina numa exaltação de louvor a Cristo. E aqui, irmãos, eu queria terminar esse texto, lendo, vou passar a ler aqui, vai dar mais limpo, depois a gente passa ali. Vamos passando aqui, se você quiser acompanhar aqui, olha só. Nesse encerramento da oração, após agradecer e orar, ele termina de maneira magistral, um crescente e empolgante clímax. E aí nós estamos terminando. E aqui, olha, o que ele começa a dizer: assentado à direita do Pai nas regiões celestes, muito acima de todo governo e autoridade, acima de todo nome que possa imaginar, nessa era e na era futura, passada e futura, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, cabeça de todas as coisas, cabeça da igreja que é o seu corpo, plenitude que enche todas as coisas e preenche em todas as circunstâncias. Ele enche em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Então, às vezes na sua vida você tem alguns vazios. Às vezes é um vazio profissional, às vezes é um vazio emocional, às vezes é um vazio espiritual, às vezes é um vazio que você não entende. Mas Cristo enche todas as coisas em todas as circunstâncias. Cristo nos dá capacidade em toda a situação. Eu sei que há situações difíceis, eu passei por situações difíceis, eu fiquei desempregado há muito tempo, é difícil, mas Cristo nos enche em todas as circunstâncias. Eu sei que muitas vezes tem alguns que têm dificuldades no relacionamento emocional, mas Cristo enche em todas as circunstâncias. Às vezes temos dificuldades no casamento ou com filhos, Cristo nos enche em toda e qualquer circunstância. Ele nos enche aqui e vai nos encher lá no céu. Não é só lá, é aqui também. Não é só lá, é aqui também. Ele nos enche em toda e qualquer situação. E aí Apocalipse diz ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder, para todos sempre poderemos ir. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Cordeiro, Ele é o que existe de hoje para todos sempre. Eu sou, grande eu sou. E poderíamos ir aqui a um grande, como eu coloquei ali, uma grande explosão de adoração. Por quê? Porque Ele é tudo em todos, enche tudo em todas as circunstâncias. Ele está acima de toda autoridade, todo poder, todo nome. Tem um nome grande aí, qual um nome maravilhoso, grande? Aí, por exemplo, não. Olha aí o Barack Obama, fraquinho. Dilma, fraquinho. Lula, fraquinho. Ayrton, mais fraquinho ainda. Mas Jesus é o nome que está sobre todo nome, amém, irmãos? Sobre toda autoridade, poder, demônio e anjo, Ele é o maior. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, que nos ama. E Ele fala o seguinte: eu vou habitar dentro de vocês. Eu sou tão grande, tão grande, tão grande, que o mundo não é capaz de me resistir, mas eu vou morar aí dentro do seu coração. Que maravilha, né, irmãos? Agora a gente precisa entender esse mistério. Por isso que Paulo ora que nós, os crentes, possamos entender esse mistério. Mistério que Ele nos salvou, nos adotou, nos colocou no centro do Espírito Santo, nos deu a garantia com o Espírito Santo, antes da fundação. Vai além da nossa mente. Precisamos orar para a gente entender isso aí. Precisamos orar para entender a riqueza da nossa esperança. A nossa esperança não é nesse mundo. Se nós esperássemos só nesse mundo, seríamos miseráveis, como diz Paulo em Romanos. Se a nossa esperança é se tornar um grande homem aqui, não adianta nada, vai morrer. Fica aí uma placa, na
serve para nada, porque tem que saber aqui do Pascal, do Colombo, tem que saber do Colombo, entendeu? O Newton, Newton, não ficava nada. Se a nossa esperança for nessa vida, nós temos que nos alegrarmos com a esperança eterna. E temos que pedir que Deus nos ajude a batalhar e trabalhar e desfrutar das coisas terrenas, mas não podemos nos apegar às coisas. E aí ele termina aqui a grande ideia. Paulo ora para os cristãos para que conheçam e desfrutem da sabedoria, riqueza e poder de Deus. Olha só, tinha um sujeito chamado William Randolph Hearst. Ele era um colecionador, ele era um editor de jornal americano, e ele era um colecionador. Ele colecionava quadros, utensílios famosos, cerâmica, tapeçaria. E ele era muito rico, tinha muito dinheiro, muita grana. E aí então ele contratou uns pesquisadores, tipo aqueles filmes do Indiana Jones, né? Caçador lá da Esmeralda, o caçador da Arca Perdida. Ele contratou uns pesquisadores. O pessoal saiu à procura de umas obras que ele definiu. Olha, eu quero ter no meu acervo isso. Eles saíram pesquisar. E aí eles pesquisaram anos e anos, e depois mandaram um telegrama para ele: Senhor William Hearst, nós encontramos essas relíquias. Ah, é? Onde está? Eu quero comprar. Essas relíquias estão no sótão da sua mansão. Você já as possui, mas não desfruta delas. John Rockefeller, o primeiro bilionário dessa época, ou da época passada, é chamado primeiro bilionário. Ele, muito rico, teve que viver por muitos anos tomando biscoito com leite ou biscoito com chá, porque a ansiedade e as preocupações com as riquezas dele davam problemas estomacais. E ele rico, tendo que tomar chá ou leite com biscoito. E assim é como nós, muitas vezes, temos tantas riquezas, tantas bênçãos, sabedoria infinita de Deus, riqueza enorme da esperança eterna e o poder de Deus que habita em nós. E muitas das vezes estamos tomando chá colado, ou estamos sentados, pegar o teu banco bonito ali bonito, estamos sentados em cima de riquezas. O poder de Deus, a unção de Deus, a vida eterna, o perdão dos pecados, a vitória contra o pecado, fazer a vontade de Deus. Nós estamos sentados aqui e não estamos desfrutando dessas bênçãos de Deus. Vivemos uma vida fraca, uma vida xoxa, sem sal, sem açúcar, sem beleza, sem vigor, sem poder, sem fé no Senhor, sem amor na vida prática, sem desfrutar dessas coisas maravilhosas. Nós já temos tudo isso, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus. Feche seus olhos. Meu Deus, que teu Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos da nossa posição e riqueza em Cristo. Que possamos, ó Deus, como cristãos, orar um pelos outros, para que nós possamos, ó Pai, ter a sabedoria espiritual, a sabedoria que é um mistério, de entender as grandiosas verdades da Tua Palavra, que o Senhor colocou na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, abra os olhos dos nossos corações. Que o Senhor abra a nossa mente para que entendamos a sabedoria divina. Ó Deus, que possamos orar uns pelos outros, para que entendamos as riquezas da nossa esperança. Uma esperança que não é só nesse mundo, mas uma esperança no mundo futuro.
futuro lá no céu, na tua presença. E que possamos orar uns pelos outros, para que possamos crescer no poder do Espírito Santo. Poder para fazer a vontade de Deus, poder para testemunhar, poder para vencer o pecado, poder para ter uma vida vitoriosa, poder para amar a esposa, poder para se sujeitar ao marido, poder para educar os filhos, poder para obedecer os pais, poder para ser um crente ativo na igreja local, poder para que possamos contribuir, poder para que possamos evangelizar o mundo, poder para te adorar, te bendizer e viver para ti. Oh Deus, nos ajude pelo poder do teu Espírito Santo, que realmente possamos como igreja orar uns pelos outros, para que essas verdades, que já são verdades concretas, não esperanças incertas, que possamos orar para que possamos desfrutar dessas verdades, dessa sabedoria e desse poder na nossa vida hoje, no momento presente. É no nome de Cristo Jesus que oramos, amém? Gente, para terminar, um aviso só, sábado que vem, quem sabe o que vem? Um culto especial, uma festa da nossa família. É o culto de ordenação do Marcelo e do Beto, que vão ser consagrados pastores batistas, com validade no Brasil inteiro. Tá bom? Vai ser às 19h30, pastor Sidney Franco de Azevedo, professor do Beto, do Marcelo, diretor da Faculdade Teológica Batista do ABC, foi um dos examinadores do Beto, estará entregando. Teremos o corpo, teremos deixar de passar algo vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter comunhão, vai ser uma festa muito legal. Então venha, participe, tá bom? Venha se alegrar com o Marcelo, com o Beto, com as esposas, com as famílias, com a nossa família. Tem cantina, que Deus nos abençoe, uma boa semana, na graça e na paz do Senhor. E vamos orar uns pelos outros. Leia Efésios. Se quiser fazer um exercício na graça, ouça a mensagem que eu vou postar aí. Poder Efésios. Deus te abençoe. Na graça e na paz do Senhor. Amém? Boa semana.